Bem-vindo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em João, capítulo 14, e nós iremos ler o verso 6. Aleluia. Glórias a Deus. Irmão, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Mais um tempinho aqui para os irmãos abrirem, para a gente ler todos juntos. Aleluia. João capítulo 14, verso 6. É uma palavra simples, direto ao ponto e que todos nós já ouvimos. Vamos ler juntos. Diz assim a palavra do Senhor. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Poderia sentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu estava buscando em Deus uma palavra, uma direção para pregar para vocês nessa manhã. E aí o Senhor me levou a diversas passagens, a diversos capítulos da Bíblia. E todos esses capítulos, todas essas passagens que eu abria e lia, o Senhor levava até a conversão. Porque qual que é o propósito de Jesus Cristo? Converter os homens. Pegar os homens que estão perdidos no mundo e trazer para a casa dele, para que ele possa transformar esses homens em uma nova criatura. Então o Senhor ele falou assim: Douglas, o meu propósito, o meu objetivo final é ganhar almas, é ganhar homens, é converter os homens. Só que aí ele começou, o Senhor, me questionar e falar assim: Douglas, por que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Douglas, por que não há outro a não ser Jesus Cristo? Porque nós acabamos de ler, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por quê? Por que é só Jesus? Por que não há outro Salvador? Por que não há outro que nos salva, que nos cura e que nos liberta? E aí o Senhor me perguntou: por que é só eu? E eu falei assim: Senhor, porque o Senhor me amou e morreu no meu lugar. E ele falou assim: você está convencido disso? Porque quando a gente pensa o porquê que Jesus Cristo morreu, o porquê que Jesus Cristo foi crucificado, fica muito vago a gente falar que foi porque ele me amou e morreu pelos meus pecados. Mas e aí? Fica muito vago. Então como que a gente vai pregar para alguém que não conhece a palavra? Como que a gente vai chegar em alguém que não conhece a verdade e falar para ele: você precisa aceitar Jesus, você precisa entregar sua vida a Jesus? Quando aquela pessoa nos pergunta o porquê que eu tenho que entregar minha vida a Jesus, o servo de Deus não pode falar assim: porque ele te ama e morreu pelos seus pecados. Isso é muito vago. Aleluia. E é por isso que muitos não vêm para o Senhor. Então nessa manhã eu não vou te pregar bênção, eu não vou te pregar porta aberta de casa, de carro, de emprego. Eu vou te pregar Jesus Cristo. Eu não vou pregar evangélico. Eu não estou aqui para levantar a placa dos evangélicos, porque tem muitos em nosso meio que não são evangélicos. Eu estou aqui para levantar a placa de Jesus Cristo. Então eu não vou falar sobre evangélicos, eu vou pregar sobre Jesus Cristo, que em João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa manhã eu peço para você prestar bastante atenção, porque cada fase dessa pregação é importante para que nós venhamos a entender o porquê que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nessa manhã Ele vai nos falar por que não há outro, porque que só Ele é a porta da salvação. Amém? Amém. Então vamos lá, irmãos. Eu vou lendo alguns versículos aqui para vocês. Vocês não precisam abrir, só acompanhem prestando atenção. Amém? Amém. Para a gente entender por que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que voltar lá na criação do mundo, lá no início. Fica ligado, porque às vezes o que eu vou pregar aqui para você vai parecer loucura para os seus ouvidos. Só que a palavra fala que muitos são salvos pela loucura da pregação. Eu vou te pregar Jesus Cristo, mas isso que eu vou te mostrar nessa manhã parece coisa louca aos olhos dos homens. Mas isso é o evangelho verdadeiro. Eu vou te contar qual que é a verdade. Agora cabe a você acreditar nela e seguir ela, ou não acreditar nela e não seguir ela. Amém? Então para a gente entender porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente tem que
qual é o propósito da criação. Por que Deus criou o mundo e por que Deus criou os seres humanos. E aí em Levítico 20, 26 diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Aleluia. E ser-me-eis santos, porque eu sou santo, e eu vos separarei dos povos para serdes meu. Qual que é o propósito da criação? Por que Ele nos criou? Para nós sermos santos e pertencermos a Ele. Esse foi o propósito que Ele criou a minha vida e a sua vida. Que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Que nós sejamos um povo separado, um povo dele. Então, amém. Todos nós entendemos qual é o propósito que Ele nos criou. Para sermos santos e para servirmos, sermos separados para Ele. Entendemos esse ponto? A gente vai caminhar mais um pouquinho e a gente vai para o segundo tópico, que é a queda do homem. O Senhor, Ele diz em Gênesis 2,16 o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria o homem e coloca leis para o homem obedecer. Aleluia. E a primeira lei, uma das primeiras leis que Deus deu ao homem para que ele obedecesse depois da sua criação, era que o homem poderia no jardim do Éden comer qualquer fruto, menos da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E o que o nosso antepassado, Adão e Eva, fizeram? Desobedeceram a Deus. Comeram do fruto que Deus falou para não comer. Então Deus cria o homem com o propósito do homem ser santo e servir a Ele, ser um povo separado para Ele. E lá no jardim do Éden o homem cai. E a palavra diz em Gênesis 3,6 o seguinte: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, que comeu com ela. Então o Senhor nos criou para sermos santos. E o que nós fizemos? Desobedecemos a Ele. Meu Deus. Então a gente tem que entender muito bem o ponto de partida, que isso vai fazer sentido lá no final da pregação. O Senhor nos criou para obedecermos, e a primeira coisa que nós fizemos foi desobedecer a Ele. Aleluia. E não pense você que essa desobediência foi uma desobediência qualquer, porque não foi. Essa desobediência, ela trouxe sérias e graves consequências para toda a humanidade. E Romanos 5,12 diz assim, ó: pelo que por um homem, está falando de Adão, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eita Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no jardim do Éden, isso trouxe uma consequência negativa, não somente para Adão e Eva, mas para toda a humanidade, para toda a espécie humana. A palavra diz assim, ó: por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, porque ele desobedeceu a Deus, comendo do fruto que Deus falou que não era para comer. E pelo pecado de Adão, entrou a morte. Assim, a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E por que isso? Porque em Romanos 6,23, a palavra do Senhor diz assim: o salário do pecado é a morte. Eita, Jeová poderoso. Vamos destrinchar um pouquinho essa palavra aqui? Quando a gente desobedeceu ao Senhor, o pecado entrou no homem. A partir dali, todos os homens que nasceram, eles nasceram pelo fruto do pecado. E como consequência do fruto do pecado, o que a palavra do Senhor diz em Romanos? Que o salário do pecado é a morte. Então os homens, a partir dali, a partir do momento que pecou, que desobedeceu ao Senhor, comendo aquele fruto que não podia comer, o homem se tornou um pecador. O homem se tornou um ser
a ele, ao pecado. E o que a palavra fala? Que o salário do pecado é a morte. E essa morte que o Senhor fala na palavra não é a morte física, porque todos nós vamos morrer um dia. A morte que o Senhor está falando, que Ele vai dar como pagamento pelo pecado, é a segunda morte, a morte espiritual. E a morte espiritual nada mais é do que a condenação ao inferno. Meu Deus. Então vamos entender aqui, gente. Eu vou recapitular, eu vou ser chato, para que faça sentido para todos nós. Nós iniciamos falando que o Senhor nos criou com um único propósito: sermos santos e separados para Ele. E Ele nos criou e nos colocou no jardim do Éden e nos deu leis. Qual que foi a lei? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que nós fizemos? Desobedecemos a Ele e comemos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto não foi um abacaxi, uma banana, uma laranja, que somente a gente comeu, não. Quando esse fruto entrou dentro do nosso ser, ele contaminou a nossa natureza. E a partir daquele momento, todos os homens que nasceram com uma natureza de pecado. E a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Então, pela queda de Adão e Eva, toda a humanidade foi condenada à morte. Que morte é essa? Física? Não. A segunda morte, morte espiritual, condenação ao inferno. Meu Deus. Aleluia. Então vocês têm que entender em qual enrascada, em qual problema a gente entrou a partir do momento que Adão e Eva comeram aquele fruto que não era para comer. Quando Adão e Eva comeram aquele fruto, como consequência daquele fruto, para Adão, para Eva, para o Douglas, para a Marcela, para o Osmar, para a Kelly, para o pastor Sérgio, para a irmã Rosângela, para todos nós, Adão e Eva deixaram uma bela de uma herança. E que herança é essa? A sentença da condenação. Então, irmão, eu não sei até que ponto você crê nessa palavra e até que ponto essa palavra faz sentido para você. Mas a partir do momento que a humanidade desobedeceu ao Senhor, você bonitinho e você bonitinha recebeu como herança a sentença de condenação ao inferno. Quando teu pai constrói muitas riquezas e ele morre, ele deixa para você essas riquezas como herança. Quando Adão e Eva pecaram, e o que a palavra de Deus fala em Romanos 5,12? Porque por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Aquela sentença que o salário do pecado é a morte, caiu sobre a minha e caiu sobre a sua vida como uma herança. A partir dali, toda a humanidade estava condenada ao inferno. Então você entende que quando a gente morre, a gente vai para um julgamento. E naquele julgamento, de acordo com a vida que nós levamos, nós vamos receber dois galardões. Ou o galardão de salvação e justiça, a gente vai para o céu, ou o galardão de condenação, e a gente vai para o inferno. Quando Adão e Eva pecaram, a gente não teve mais opção de ir para o céu ou ir para o inferno. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado chegou a todos os homens. Então a única opção que sobrou para mim e para você era a condenação ao inferno. Eita Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vamos para um outro versículo? O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Morte física? Não. Morte espiritual. Condenação ao inferno. Então, como herança, eu e você recebemos a condenação eterna para o inferno. Meu Deus. Então, por que você está pregando Jesus Cristo aqui nessa manhã? Douglas, por que você está falando de Jesus?
Douglas, por que vocês pregam? Douglas, por que tem igreja? Douglas, por que vocês falam que tem que ser santo, que tem que aceitar Jesus? Por que vocês tanto falam desse Deus? Porque só tem uma sentença preparada para minha e para a sua vida, se eu não sigo a palavra de Cristo, que é a condenação para o inferno. Porque a gente herdou isso de Adão. Então não pode você ficar com carinha feia, ficar chateado, ficar bravo. Herança é herança. Eu não estou aqui para falar o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Estou aqui para te pregar a palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Eu não estou aqui para passar a mão no seu cabelo. Não estou aqui para arrumar a sua gravata e falar assim: meu lindo, minha linda, Adão e Eva foram baita dos ancestrais para a nossa vida. Eles nos amaram tanto que eles... Não, sabe qual foi a herança do bonitinho e a bonitinha de Adão e Eva deixou para mim e para você? Uma herança de uma natureza caída pecaminosa que nos levará para o inferno. Coloca na sua cabeça isso nessa manhã. A herança que eles nos deixarem nos levará para o inferno. Então eu peço para todos agora colocarem as mãos aqui para cima, comigo, todos. Pensa que nesse momento tem duas algemas em suas mãos. Façam assim, ó. Agora você está trancado. E como a herança de Adão e Eva, você está condenado para o inferno. Meu Deus! Aleluia. Podeis abaixar as vossas mãos. Essa sentença de condenação ao inferno está sobre a minha e está sobre a sua vida, por herança. Aí agora eu vou abrir uma vírgula aqui. A não ser que... Eu não sei se você está entendendo. Glória a Deus. Essa condenação ao inferno, essas algemas que prenderam seus pulsos, irão te condenar. Vírgula, a não ser que entre um homem na sua vida. Aleluia. Chegue um homem até a sua vida e você entregue a sua vida para ele. Oh, aleluia! Vamos caminhar um pouquinho aqui na palavra. Glórias a Deus! Irmãos, Glórias a Jesus. só para a gente entender e ficar bem claro, você não ficar com carinha feia para mim. Ah, mas você está falando que eu vou para o inferno? Vai. Vírgula, a não ser que entre um homem na sua vida. Aleluia. Ah, mas eu vou para o inferno? Vai. A não ser que entre um homem na sua vida. Aleluia. Quando diz Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, está falando de morte espiritual e ele não está brincando. Está falando de condenação ao inferno e ele não está brincando. E o porquê que ele não está brincando? Porque se Deus não pune o pecador por seus pecados com condenação eterna, a palavra dele se torna mentirosa e ele se torna imoral e conivente com tudo que tem sido feito. Se Deus não pune o pecador com condenação ao inferno, a palavra de Deus se torna imoral. Ele se torna injusto e conivente com tudo o que é feito de errado na terra. Meu Deus! Deus é justo. Aleluia! A palavra dele não volta atrás. Quando eu estou falando que você está algemado aí no teu banco e que você vai para o inferno, eu não estou me excluindo não. Eu estou aqui em cima, mas eu também estou algemado e com uma sentença de condenação sobre a minha vida, como herança de Adão e Eva. Não é só para você, é para mim também. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Só que eu posso estar aqui, ó, algemado, encarcerado, na fila para ser degolado, mas enquanto eu não chego em frente ao juiz, enquanto eu não subo naquele lugar e é colocado a corda no meu pescoço, pode entrar a vírgula na minha história e o homem entrar para me salvar. Acredito que todos entenderam até aqui, amém? Então eu vou recapitular aqui que a gente fecha e passa para o próximo degrau da palavra. Então, para a gente ter uma compreensão, ó, Adão pecou, o pecado passou para todos os homens, o pecado leva à condenação, porque o salário do pecado é a morte, logo toda a humanidade está condenada ao inferno. Por isso que é necessário Jesus Cristo.
Por isso que é necessário entrar essa vírgula na sua história, entrar um homem na sua história, para ele te salvar, para ele te libertar e para ele te fazer uma nova criatura. Glórias a Deus. Porque você é um preso, Oh, cativo, escravo e condenado, e que irá para o inferno, a não ser que entre um homem na sua vida. Aleluia. aleluia. Então vamos lá, gente. Ó. Glórias a Deus. Vocês entenderam até aqui? Glórias a Jesus. Ficou muito claro? Agora a gente vai começar a falar do próximo tópico. Então o tópico 4 é um problema. E esse problema tem que estar bem elucidado e bem claro para mim e para você. Que problema é esse? Vamos lá. E agora? Se o homem é pecador e o pecado leva à condenação, como o homem pode se salvar? Se a gente herdou uma natureza de pecado, e a palavra fala que o salário do pecado é a morte, então essa natureza leva à morte, leva à condenação, leva ao inferno, como que o homem pode se salvar? A palavra fala que o homem pecador, que não conhece Jesus Cristo, ele é escravo do pecado, ele é preso ao pecado, então ele peca cronicamente. Então imagina, uma pessoa que ela acorda pecando e ela vai dormir pecando. E se o salário do pecado é a morte, ou seja, a condenação para o inferno, como que eu, com uma natureza de pecado, porque eu herdei isso em Adão, não venham achar que eu sou bonzinho porque eu não sou, não venham achar que eu sou bonitinho, que eu coloco, não, tem a natureza. Então se eu tenho uma natureza de pecado, que me faz pecar cronicamente, no momento que eu acordo, até o momento que eu vou dormir, e essa natureza recebe de Deus condenação ao inferno, e eu estou preso a essa natureza, porque é uma natureza, está dentro de mim, como que eu vou me salvar? Entendem o problema? Amém. Amém. Entendem o problema? Aleluia. Glória a Se eu estou Deus. preso, escravo a uma natureza, que tem como Deus, da parte de Deus, a sentença de condenação ao inferno, e eu sou pecador, estou preso nisso, como que eu vou me salvar, gente? Então é esse problema que tem que ficar bem claro para a gente. Entendemos o problema, a gente vai partir para a solução dele. Aleluia. Então a gente tem esse problema, ó. O homem pecador com a natureza de pecado, eu vou ser chato, vou ser repetitivo. Uma coisa, você não vai poder sair daqui essa manhã, ignorante. Você não vai sair daqui ignorante. Você vai sair daqui entendendo o que é o Evangelho, por que é necessário Jesus Cristo. Se você vai acreditar nisso ou não, aí é um problema seu. Mas eu Aleluia. vou pregar a palavra, eu vou pregar a verdade para você. Se eu tenho um problema de uma natureza pecadora, pobre e suja, que vai receber como condenação o inferno, irmão, o que vai acontecer comigo se eu pegar um cano e fazer um assalto ali no farol? Se eu pegar um revólver e fazer um assalto no carro ali no farol, a justiça vai me condenar pelos meus atos. Amém ou não amém? Amém. Se a lei dos homens funciona e aplica a condenação, que dirá a lei de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Pensa você que existe um código penal só para as leis da terra, não. Existe um código penal para as leis de Deus. E o código penal das leis de Deus, que está ali, ó, fazendo uma alusão, né? No artigo 6, inciso 23 de Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se tem natureza de pecado aí, vai ser condenado para o inferno. Não tem bonzinho, boazinha, é condenação. Acho que ficou claro, né? Aleluia. Tá bom, ficou claro isso. Tem um baita de um problema, já nasci com essa natureza, e agora? Qual que é a saída disso? Qual que é a solução para isso? Vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre a solução. E aí a gente vai chegar até Jesus Cristo. Você vai entender por que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendemos o nosso problema, agora vamos começar a desenvolver aqui a solução. Irmão, Deus nos criou e tem muito amor por nós, porque a palavra fala que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então Deus, Ele viu que toda a humanidade caiu a partir de Adão,
e como consequência disso, todos iriam para o inferno. Ninguém ia poder habitar no lar que Ele preparou para os filhos, para nós. E aí Deus, com a sua sabedoria, Ele criou uma solução para o problema. E qual que é o nome dessa solução? O nome da solução para esse problema chama-se expiação. O que é expiação? Expiação significa morte substitutiva. Então, se o salário do pecado é a morte, significa que, como consequência do pecado, o salário, o pagamento, a sentença sobre o pecado tem que ser pago com sangue, com morte, certo? Então, o que Deus criou? No Antigo Testamento, o Senhor criou a morte dos animais puros a Ele. Então, toda essa sentença de morte, toda essa sentença de condenação, toda a ira de Deus, todo esse pagamento pelos nossos pecados eram pagos a partir do momento que aquele animal era morto diante do altar. Entenda comigo, existia uma dívida para mim e para você pagar. Essa dívida era uma dívida consequente dos pecados que nós cometíamos pela nossa natureza de pecado. E aquilo deveria ser pago com morte e com derramamento de sangue físico, no primeiro momento. Só que a ideia principal é a condenação espiritual, o lançamento no inferno. Então Deus ele falou, eu amo muito esses seres humanos. Eu amo eles tanto. Tanto. Só que por maior amor que eu tenho para eles, eu não posso negar quem eu sou. Meu Deus. Acho que você não entendeu. Meu Deus. Deus é santo. Deus é santo. Aleluia. E Ele olha para nós e fala, por maior amor que eu tenho por eles, eu não posso negar quem eu sou. Meu Deus. Eu não posso negar minha palavra. Se a palavra dele condena o pecado, ele pode te achar lindo, a menina dos olhos dele, mas ele não pode te levar para o reino. Porque se ele te leva, ele é conivente com o pecado, ele se torna imoral e ele vai totalmente contra aquilo que ele é. Aleluia. E aí, Deus pensando, o que eu vou fazer? Eu amo ele, preciso salvar ele, precisa de intervenção, e agora o que eu faço? Aí Deus parou, analisou, ele falou assim, eu tenho a minha lei que fala que o salário do pecado é a morte. Então o pecado tem que ser pago com sangue. Só que eu quero salvar essas pessoas. Se elas pagarem com a própria vida, não vai ter salvação. E aqui que Deus criou a morte substitutiva, expiação, que era a morte dos animais. Então o que acontecia? Quando um animal era colocado sobre o altar e apresentado a Deus, o sangue daquele animal era derramado. Como consequência disso, os pecados eram perdoados. Lembra que o salário do pecado é a morte? E Deus precisa cumprir essa palavra porque Ele é justo. O Senhor criou a morte substitutiva, a expiação. Então o que Deus fazia quando aquele animal era posto no altar? Deus fazia uma procuração, colocando todas as nossas dívidas no nome daquele animal. E quando aquele animal era morto, a justiça de Deus era satisfeita, porque o animal não foi morto, não houve derramamento de sangue, o salário do pecado não é a morte. Então Deus cancelou ali o pecado, nos perdoou e nos dá uma nova chance. Aleluia. Existe um problema que é o pecado, o salário do pecado é a morte. Deus quer nos salvar, mas ao mesmo tempo Ele tem que ser justo. Então Ele criou uma saída, uma solução: morte substitutiva, expiação. No Antigo Testamento levava-se animais puros. Aqueles animais eles eram sacrificados, ou seja, o salário do pecado é a morte. Aquele animal pagava pelos nossos erros, o nosso pecado era perdoado e a gente saía dali sem pecado. Quem está me entendendo? Ficou claro isso? Então assim, irmãos, eu preciso que fique claro para todos, porque daqui a gente já vai para a cruz.
daqui a gente já vai para Jesus. Oh, aleluia. Então assim, está lá Deus com uma sentença de morte para o homem, de condenação eterna, de jogar o homem no inferno, por conta da natureza de pecado que o homem tem, só que com aquele coração de pai, Deus também quer salvar, mas Ele não pode salvar se Ele não aplicar a pena, porque se Ele não aplica a pena, Ele é conivente com o erro, conivente com o pecado, Ele não pode negar quem Ele é. Aleluia. Então Ele cria a expiação, morte substitutiva. Pega lá um cordeiro, sem mácula, todo bonitão, prepara o cordeiro, o pastor coloca o cordeiro no altar, os sacerdotes apresentavam aquele cordeiro para Deus, e aí a ira de Deus que estava sobre as nossas vidas, o que Deus faz? Quando o cordeiro é lançado diante do altar, Deus pega uma procuração, o nome do Douglas, e passa todas as dívidas do Douglas para aquele cordeiro. A procuração está no nome do cordeiro, o cordeiro é morto, é pago com sangue, a justiça de Deus é satisfeita e os meus pecados são perdoados. Então Deus continua justo, cumprindo a palavra dele. O salário do pecado é a morte. Ele mata o animal, só que esse animal, ele é morto no nosso lugar, por conta de algo que Deus desenvolveu, que é a expiação, morte substitutiva. O animal morreu, os meus pecados estavam sobre aquele animal, o animal foi morto, os pecados foram perdoados, a justiça de Deus foi satisfeita, Ele cumpriu com a palavra dele, e a gente segue para uma vida de santidade? Não, para uma vida onde a gente continua pecando e pecando. E por que isso acontece? Por conta da herança de Adão. A nossa natureza, a nossa essência nos leva a pecar. Então eu preparava um baita de um cordeiro, levava para o sacerdote matava esse cordeiro, o pecado era perdoado, glória a Deus, era língua estranha, sapateava, batia a palma, saiu dali, a gente estava pecando. Saía dali, a gente estava cometendo os mesmos erros que continuávamos a cometer. Sabe por quê? Porque o cordeiro perdoa pecado. O animal que era morto perdoa pecado. Deus recebia aquela oferta e o pecado era perdoado. Pecado era perdoado. Pecado era perdoado. Só que eu continuava pecando. Então o problema, guarda essa frase aqui, o problema não é o perdão de pecado, o problema é a natureza do homem. Eita Deus, aleluia! O problema não é perdoar pecado, porque quando o animal era morto, o pecado era perdoado. Não é o pecado que condena e manda para o inferno. Quando o animal era morto, aquela sentença de condenação era paga pelo animal. Só que era animal morrendo, virou uma carnificina e a gente continuou com aquela natureza. Ou seja, o problema, ele era resolvido, solucionado em partes, pastor. O pecado era perdoado, mas isso era resolvido em partes. Por que em partes? O bicho era morto, gente. O bicho era degolado, o sangue dele era derramado. Só que saía dali, eu e você continuávamos com a mesma natureza que herdamos de Adão, pecando. Meu Deus! Ou seja, não ia ter animal mais. Ia chegar um ponto que já matou todos os cordeiros, já matou todos os animais sem mácula, só que ainda tem pecado para ser perdoado. Ainda tem o homem pecando, ainda tem o homem errando, ainda tem o homem falho. Então não adianta matar animal, porque o problema não é perdoar pecado, o problema é a natureza do homem. Verdade, Deus. Natureza é essa que a gente herdou de Adão. Então eu cometia uma série de pecados essa semana, e esses pecados levavam à condenação e à morte. Chegava lá no domingo, eu levava o animal era morto, os pecados que eu cometi ali eram perdoados, mas na segunda-feira eu estava cometendo os mesmos pecados que eu cometia antes. Por quê? Porque a minha natureza é velho homem,
A minha natureza é herança de Adão. A minha natureza é uma natureza pecaminosa que me leva a pecar cronicamente. Eu sou escravo. Então essas algemas que a gente amarrou aqui, elas continuam conosco. O que acontecia, irmão? A gente fazia o seguinte, ó. A gente pegava um animal com as mãos amarradas, escravo naquela natureza do pecado. A gente colocava o animal no altar, amarrado. Quando o sangue daquele animal era derramado, as algemas eram libertas. Glória a Deus. Subi aqui de novo, eu olhei para a mulher do outro. Subi aqui de novo, eu menti. Subi aqui de novo, eu falei um palavrão. Por quê? Porque a minha natureza é de pecado. Eu cometi um pecado, pum! Algema de novo. Algema de novo. Aí volta, irmão. Coloca o animal no altar. O animal é morto, o irmão é liberto. O irmão sobe, pega. Fica cronicamente. Então o problema não é perdoar pecado. O problema é a nossa natureza pecadora. Falei isso aqui meia hora para vocês, já estou até chato, mas todos entenderam. Agora a gente vai chegar no nosso alvo. Agora a gente vai chegar no nosso objetivo. Agora a gente vai chegar porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá. Então, irmão, se o problema não é o perdão do pecado, mas o problema é a minha natureza, porque nós herdamos de Adão uma natureza pecaminosa, o problema é a nossa natureza. Então vamos lá. Então, para solucionar o problema da natureza, era necessário que aquela natureza, estou até gago, irmão, e para solucionar o problema da natureza, era necessário que aquela natureza de Adão fosse morta. Então assim, presta atenção que isso aqui é ponto-chave da palavra. O que tinha que morrer não era o animal. O que tinha que morrer era a minha natureza herdada por Adão. Aleluia! Aleluia! Eu não sei se você entendeu. Aleluia! O pecado é crônico. O pecado me escraviza, porque é a minha natureza que me leva ao pecado. Então não é o animal que tem que ser morto, porque a gente matava animal, a natureza continuava. Então eles tinham que cortar o mal pela raiz. Então não era um animal que tinha que ser morto, era a minha natureza de pecado, herdada por Adão. Então, para solucionar esse problema e tirar esse jugo de condenação para o inferno das nossas vidas, essa natureza de pecado tinha que ser morta. E aí o que acontece? A palavra fala que João 3,3: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meu Deus, aleluia! Então o que o Senhor quer falar em João 3,3? Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Aleluia! Presta atenção que a gente está chegando no ápice da palavra. Se quem tinha que morrer não era o animal, mas era a minha natureza, e Jesus fala em João 3,3 que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nascer de novo não pode se salvar. O Senhor não está falando como ele falou para Nicodemos, que ele falou essa palavra para Nicodemos. Nicodemos falou para Jesus: o que eu preciso fazer para me salvar? Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode ir para o céu, você não pode se salvar. Aí Nicodemos ficou pirado com aquilo, assim: vou ter que voltar na minha mãe e sair de novo. Quando Jesus estava falando disso, Jesus estava falando: essa natureza herdada por Adão tem que morrer e tem que nascer em ti uma nova natureza. Aleluia! Então, se o problema não é o cordeiro ser morto, o que tem que ser morto é a minha natureza de pecado, essa natureza tem que morrer, para que a partir daí haja um novo nascimento. Aleluia! Se o problema é a natureza herdada por Adão, e Jesus fala em João 3,3 que se a gente não nascer de novo, a gente não pode ver o reino de Deus. Vamos trocar as palavras aqui para a gente entender. A natureza de Adão tem que morrer para que nós venhamos a nascer de novo.
e a partir dessa nova vida a gente possa entrar no reino de Deus. Se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. E aí está o homem aqui com uma natureza pecaminosa. Então o Senhor fala assim, ó, essa natureza tem que morrer para uma nova natureza nascer. E esse novo nascimento vai te permitir entrar no reino de Deus. Aleluia. Todo mundo entendeu isso? A natureza herdada por Adão, ó, essa é a frase que vai mudar o jogo para a gente entender por que Jesus desceu e por que ele foi morto. Amém? A natureza herdada por Adão tem que morrer para que a partir daí haja um novo nascimento. Jesus em João 3,3 diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então a gente está com um baita de um problemão. Por quê? Porque a natureza velha herdada por Adão tem que ser morta e tem que nascer em nós uma nova natureza. Então esse é o problema. A natureza velha de Adão tem que morrer, uma natureza nova tem que nascer. Mas como que isso vai acontecer se eu tenho uma natureza velha dentro de mim que me leva ao pecado? Aí a gente entra no ponto-chave e final da palavra, a cruz de Jesus. Aleluia. Aí agora, pega a tua Bíblia. Agora você vai pegar a sua Bíblia, para você falar que eu não estou aqui enganando, você não falar que eu estou aqui inventando. A gente vai ler junto, tá bom? Amém. Abra aí em Romanos 6. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 6. Romanos 6 diz assim, ó, verso 6. Pode ler, pastor, para mim? Amém. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como chamado. Quem pegou? Aleluia. Glórias a Deus. Quem pegou? Amém. Não tem um problema que o velho homem, não tem um problema que a velha criatura, não tem um problema que aquela herança, aquela natureza de pecado herdada por Adão tem que morrer? Tem esse problema. Eu já falei para vocês, essa natureza tem que morrer para que haja um novo nascimento. Em João 3,3, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode se salvar. Aleluia. E o que a gente leu em Romanos 6,6? Romanos 6,6 diz assim, ó: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Eu não sei se você entendeu. Aleluia. Mas a única forma do homem ser liberto e entrar no reino de Deus é Jesus Cristo e a crucificação dele. Porque em Romanos 6,6 diz o seguinte: porque ele nos crucificou junto com ele. Quando ele morreu pendurado naquela cruz junto com ele, ele crucificou o velho homem. Aleluia. Romanos 6,6: pois sabemos que o nosso velho homem, aquela natureza que nos leva ao pecado que a gente tem que matar, foi crucificado com ele. Com qual objetivo? Para que o corpo do pecado, aquele nosso problema, fosse destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Aleluia. Então, quando Jesus foi crucificado, ele crucificou junto com ele a minha natureza de Adão. Então ele não morreu somente porque ele me ama. Ele não morreu somente porque ele me ama e ele morreu pelos meus pecados, não. Escuta isso aqui: perdoar pecado, o animal que morria também perdoava, a partir de Deus.
Eu estou perto da câmera, mas eu estou pela efusão do Espírito aqui, irmão. Aleluia. Perdoar pecado. Quando o animal era morto, o pecado era perdoado. Então o que acontece, irmão? A crucificação de Jesus, pastor, ela não aconteceu para perdoar pecado tão somente. Porque perdão de pecado vinha a partir de animal morto. A crucificação de Jesus teve por objetivo crucificar junto com ele o meu velho homem. Crucificar junto a crucificação dele teve como propósito crucificar aquela natureza do Adão pecaminosa que me levava para o inferno. Aleluia, Deus. Agora vamos entender mais um pouquinho. A gente entendeu a parte A, que quando ele foi crucificado naquela cruz, junto com ele crucificou o meu velho homem, aquela velha natureza, a natureza de Adão, que estava me condenando para o inferno. Então qual foi o objetivo da cruz? Crucificar com ele aquela natureza antiga de Adão. Primeiro objetivo da cruz. Aleluia. Segundo objetivo da cruz, pastor, Romanos 6,4. Ou a irmã Rosane ficar com a Bíblia aberta? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Aleluia. Eu falei para vocês gravarem a frase de qual que era o nosso problema. O nosso problema era uma natureza herdada por Adão. Aquela natureza tinha que morrer. E Jesus fala que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual que era o problema? A natureza antiga tinha que morrer e uma nova natureza tinha que nascer. Um novo nascimento tinha que acontecer. Porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, não pode ir para o céu, não pode se salvar. Então em Romanos 6, Jesus resolve 50% do problema. Em Romanos 6 fala que quando ele foi crucificado, ele crucificou junto com ele a minha velha criatura que me levava para o pecado, quebrando ali, aniquilando ali o corpo do pecado. Então eu não sou mais escravo, eu sou livre. Aleluia. 50% da obra foi feita em Romanos 6. Crucificar o velho homem, arrancar o mal pela raiz, matar a velha criatura. Agora nós vamos para os próximos 50%, que está em Romanos 6,4, que diz assim, ó: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ele está falando aqui o que aconteceu em Romanos 6,6. Fomos sepultados. O velho homem, a natureza de Adão, foi sepultada naquela cruz junto com ele. E aí fala assim, ó: com o propósito, presta atenção, eu falei que o velho homem tinha que morrer e uma nova natureza tinha que nascer, porque se o homem não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Quando ele foi crucificado, sepultou com ele. Eu estou sendo chato para isso ficar na sua cabeça. Quando ele foi crucificado, ele crucificou junto com ele aquela natureza de Adão. E ele fala assim, ó: por que ele fez isso? Com o propósito de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, também nós possamos viver uma nova vida. O que ele está falando aqui? Um novo nascimento. Aleluia. Eu não sei se você entendeu. Eu não sei se você entendeu. Mas na cruz, ele crucificou a sua velha criatura, com o propósito de te dar na cruz um novo nascimento. João 3,3: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Irmão, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Existia uma sentença de condenação, gente. Aleluia. Existia uma sentença de condenação. A gente todos juntos colocamos a mão para cima e fizemos alusão de algema prendendo as nossas mãos. Por quê? Por uma natureza herdada por Adão, pela queda do homem. E quando Jesus morreu, Romanos 6 fala que a morte dele na cruz, por que ele desceu para a terra? Porque quando ele foi crucificado, ele crucificou a natureza de Adão. Aleluia! E por que ele fez
como Ele ressuscitou, nós ressuscitássemos para uma nova vida. João 3,3. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então na cruz, quando Ele foi crucificado, Ele resolveu 100% do problema. Ele sepultou ali a natureza de Adão. Com qual objetivo? Com o objetivo de, a partir dali, como Ele foi ressuscitado, nós também ressuscitássemos para uma nova vida. E o que Ele diz? Aquele que não nascer de novo, aquele que não ressuscitar para uma nova vida, não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui que eu estou entregando para vocês pelo Espírito Santo, isso aqui é alimento sólido. Isso aqui é alimento sólido. Eu não estou aqui te dando chave de casa, te dando chave de carro. Eu não estou aqui pedindo a sua oferta. Eu estou aqui pregando Jesus Cristo, o único poderoso para te salvar. Vamos entender agora por que não tem Nossa Senhora. Vamos entender agora por que não tem Exu. Vamos entender agora por que não tem Tranca-Rua. Vamos entender agora por que não tem São Benedito. Vamos entender agora por que não tem São Longuinho. Porque que Ele, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. Olha para mim. Nossa Senhora não foi crucificada no seu lugar. Exu Tranca-Rua não foi crucificado no seu lugar. Por que Ele fala somente eu? Somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque a obra de salvação, quem fez foi Ele. Porque somente pela cruz, naquela cruz o velho homem que me condenava foi morto. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele para uma nova vida. Isso Nossa Senhora, Maria não pode fazer. Isso Pedro, João, os apóstolos não podem fazer. Isso a pombagira não pode fazer. Isso é só Jesus Cristo. Estou aqui hoje para largar Exu. Ele te chamou aqui hoje para mostrar que Ele, pastor, é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos voltar lá, vamos relembrar o primeiro versículo que a gente leu. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, pastor Benedito. Eu sou a verdade, irmão Lucas. Eu sou a vida, pastor Sérgio. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para a gente fechar aqui, o que aconteceu? Por que somente Ele é o caminho? Por que não há outro? Por que não tem santo? Por que não tem Espírito? Por que é somente Jesus? Porque a Maria, que você tanto é devoto, ela não pode matar a velha criatura que você tem. Aleluia. Aleluia. Porque o Exu, Tranca-Rua, pombagira, não pode ressuscitar em ti uma nova criatura. Aleluia. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Por que não tem outro? Por que eu não posso me pegar uma imagem aqui? Por que eu não posso me apegar a um santo ali? Por que eu não posso cultuar um espírito lá? Por que não tem espírito? Por que não tem? Por que é só Jesus Cristo? Porque somente Ele, somente a cruz dele resolve o mal pela raiz e nos abre a porta para os céus. Se você ainda não entendeu, e se você ainda não foi convencido pela palavra, eu vou fechar. Amém, Jesus. Existia uma algema que te prendia, herdada por Adão. Como consequência disso, você tinha a condenação sobre a sua vida, você ia ser lançado no inferno. Todo mundo entendeu isso? Amém. Então tinha esse problema. Por que o animal morto não estava resolvendo mais? Porque animal era morto atrás de animal. E o problema não era solucionado. Porque o problema não era o animal ser morto. O problema era a minha velha natureza, o velho homem, a herança de Adão ser morta. Então eu tinha esse problema. Então eu tenho
problema é que a herança de Adão tem que ser morta. E Jesus em João 3,3 fala que aquele que não nascer de novo não pode se salvar, não pode entrar no reino de Deus. Então eles têm dois problemas. A natureza antiga tem que ser morta e a nova natureza tem que ser nascida. Somente a cruz, somente Jesus, quando ele foi crucificado, Romanos 6,6, e ele sepultou juntamente com ele o velho homem. Ele matou ali, ele matou ali a velha criatura. Romanos 6,6, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Somente a cruz mata o velho homem que te leva para o inferno, e somente a cruz ressuscita em você um novo homem que vai te levar para o céu. É por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Jesus Cristo é a única porta para o céu, porque somente na cruz todos os problemas são solucionados. O velho homem é morto e a nova criatura é ressuscitada. Aleluia. Eu encerro aqui a minha pregação. Eu não quis ser chato com ninguém. Eu não quis apontar religião de ninguém, gente. Vocês me perdoem. Eu citei alguns nomes aqui, mas é porque, gente, eu vou ter que prestar conta diante de Deus pelas minhas palavras. E eu não posso pregar mentira para você. Eu não posso te pregar que Nossa Senhora vai te salvar, porque não vai. Porque eu gente, eu deixei mais do que claro para você que somente a cruz te salva. Somente Jesus te salva. Porque só a cruz mata o velho homem e nasce a nova criatura. Eu não posso te falar que Exu, Tranca-Rua, Pomba-Gira também vai te salvar, porque não vai. Porque só Jesus, só a morte dele e a cruz nos dá direito à vida eterna. Fui chato, mas fui homem de Deus com caráter para vocês. Falei a verdade. Agora, se você vai voltar para a tua casa e vai continuar seguindo outro caminho a não ser ele, o problema é seu. Eu fui sincero, te contei toda a história. Fui lá no Adão até a cruz. Daqui para frente é com você. Ou você dá crédito à palavra do Espírito Santo, ou você continua a sua vida normal. A nossa amizade continua a mesma, mas a minha parte com Jesus Cristo eu fiz. E as palmas, louve e exalta.